Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus amor. Os braços de um rio de um rio vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto mostrou-lhe o socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vêm trazer alegria à
a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei como expediente mestre de obra o alicerce sobre o qual outro se põe a construir. Mas cada qual veja como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí já colocado. Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruirei este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando no templo do seu corpo. Quando Jesus, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, uma pequena reflexão sobre a liturgia da palavra deste domingo, que coincidiu com a dedicação da Basílica de Latrão. Ora,
Mas que tem de especial essa basílica para ter um dia especial somente para ela? Como eu já falei no início, ela é a mãe de todas as igrejas, a primeira igreja construída para catolicismo. É a igreja a qual está a cátedra do Sumo Pontífice, bispo de Roma. Ele lidera, coordena toda a igreja desta cátedra. Ele que é, claro, Cristo é a cabeça, né, da igreja, mas depois de Cristo, abaixo dele está o sucessor de Pedro, que é nosso sumo pontífice, o nosso Papa Leão XIV. Então esta igreja, e por que então comemorá-la? Certo, é a primeira, mas ela nos mostra, meu irmão, um simbolismo para mostrar-nos que duas coisas a liturgia da palavra nos traz hoje. A primeira, que devemos cuidarmos das igrejas, templos físicos. Devemos nos voltarmos para este lugar, como o próprio Jesus disse e os seus discípulos lembraram, como casa de oração. Nossos templos são casas de oração, ou seja, casa de encontro com Deus, coisa que na época de Jesus já tinha perdido esse sentido. Por isso ele chega lá bravo no templo, colocando todo mundo para correr. Por quê? Porque aquele templo já tinha perdido o seu sentido de casa de oração. E aí então era um templo de venda de quê? De boi, de bode, de cabra, de ovelha, de pomba, de rolinha, de tudo, menos casa de oração. O templo se tornou naquela época. E aí Jesus entra bravo e diz: olha, a partir de hoje, saiam daqui, porque o povo, vocês não vão mais precisar matar boi, gado, nada disso, ovelha, nada disso. Porque os judeus, eles tinham 9 rituais de sacrifícios. E aí então Jesus, ele que estava subindo para Jerusalém, para a sua oferta na cruz, ele então, com essa atitude dele, ele está dizendo: vocês não vão mais precisar de matar nenhum animal, porque eu sou o Cordeiro que vou me imolar por todos vocês. Por isso saiam daqui, façam da casa do meu pai uma casa de oração, porque vocês não mais vão precisar matar animal nenhum para oferecer ao Pai, porque eu vou me oferecer ao Pai em favor de todos. Então Jesus, quando entra bravo, ele está dizendo isso: vocês não vão mais precisar matar ninguém, nenhum animal. Eu sou o Cordeiro que vou me imolar por cada um de vocês. E por isso então, façam com que a casa de Deus seja casa de Deus, casa de oração, casa de encontro. E aí podemos fazermos uma reflexão. As nossas casas de orações, os nossos templos, são verdadeiramente casas de oração? Nos encontramos com Deus nas comunidades às quais nós celebramos? Nós temos nos encontrado com o Senhor de verdade? Deus tem falado ao nosso ouvido, ao nosso coração, nos templos físicos os quais nós visitamos? E aí, diante dessa primeira reflexão, devemos fazer esta pergunta a nós mesmos. Se Jesus então coloca os cambistas para correr de dentro do templo, diz: aqui é a casa de oração, os nossos templos estão sendo templos, casa de oração. Eu consigo me encontrar com o Senhor todas as vezes que eu vou à Eucaristia, todas as vezes que eu vou fazer um momento de adoração ao Santíssimo, eu sinto a presença de Deus? Se sim,
então estamos no caminho certo. Se não, alguma coisa está acontecendo de errado conosco ou com aquele templo que já não está cumprindo com a sua função. E o segundo ponto de reflexão é quando Jesus diz que eu vou destruir esse templo e reconstruí-lo em 3 dias. Ele não está falando do templo de Jerusalém, e sim do corpo dele, que seria entregue na cruz, mas ao 3º dia iria ressuscitar. Só que os judeus pensavam que ele estava falando do templo de Jerusalém, de pedra. E aí começam a zombar dele. Ora, 46 anos foram necessários para construí-lo, e você vai construí-lo e reconstruí-lo em 3 dias? Não entenderam nada. Corações fechados, mentes fechadas para a graça de Deus, não conseguiram entender que ele estava falando do corpo dele e, consequentemente, do nosso corpo. Porque quando ele ressuscita glorioso, os nossos corpos, os corpos daqueles e daquelas que acreditam, que são batizados e recebem o Espírito Santo de Deus, todos os corpos então serão glorificados também, inclusive nossos corpos. Por isso, na segunda leitura, Paulo nos lembra que somos santuários de Deus. E aqui uma segunda reflexão, uma segunda pergunta: os nossos corpos têm sido um santuário de Deus? Deus tem encontrado morada dentro de cada um de nós? Além do santuário de pedra, este santuário que nós estamos e celebramos todos os domingos. Mas e o meu santuário? O meu corpo tem sido um santuário? Porque Paulo diz: acaso vos esqueceis que vós sois santuários de Deus? O povo estavam se esquecendo, assim como muitos de nós hoje nos esquecemos, e aí queremos vivermos de qualquer jeito. Não! Devemos vivermos do jeito que Deus quer que vivamos, sendo morada dele, habitação dele, e que as pessoas, ao nos vermos, possam ver a face de Deus por meio do nosso corpo. Este santuário que deve ser o nosso corpo deve levar e gerar vida para as outras pessoas. Por isso a primeira leitura, profeta Ezequiel, belíssima. Este rio que sai do santuário, e por onde ele sai vai levando o quê? Vida, porque a água é vida. Vai levando vida, vai nascendo as plantas, vão dando fruto, vão florindo. Será que nós que somos santuários de Deus, em nossas vidas, do nosso ordinário, do nosso dia a dia, nós estamos sendo este rio de água viva nas nossas vidas, nas nossas famílias, na vida das pessoas que se encontram conosco durante a semana? Será que eu tenho levado vida a outras pessoas? Ou morte? Ou reclamação, né? E aí tem gente que é expert, né, de reclamar, e aí tem prazer de ver. Quando encontra com uma pessoa: como é que você está? Oh, tá tudo tão ruim, que não sei o que, não sei o que. Aí a outra pessoa fica: não, eu tenho que falar alguma coisa pior do que a dela, porque a minha coisa tem que ser pior do que a dela, a minha situação tem que ser pior do que a dela. Tem gente assim. E aí, às vezes nem espera a outra pessoa falar das suas dificuldades, dos seus problemas, das suas pelejas, e aí ela: oh, mas a minha está muito pior, né? Diz assim: está muito pior, e estende, né? Muitos de nós somos estas pessoas, e devemos fazermos o contrário, mesmo que a vida não esteja tão bem, mas não está bem com a graça de Deus, e vai melhorar, né? Estar bem, mesmo não estando, mas estar bem e vai melhorar com a graça de Deus. E assim nós estamos cumprindo com a nossa missão de sermos vida na vida do outro, de levar vida, de levar alegria.
de levar esperança a tantas pessoas necessitadas. Não é cabelo de fogo. Tantas coisas boas que nós devemos levarmos uns para os outros, mas nós escolhemos ficarmos com as nossas lamúrias, com as nossas reclamações, e a graça de... Por isso então não vemos a graça de Deus acontecer. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nesta Eucaristia, ao celebrar esta Basílica, que é mãe de todas as igrejas, possamos não só rezarmos pelos nossos templos físicos, mas ajudar para que eles cumpram com a sua função de ser presença de Deus, assim como também o nosso templo, que somos nós, cada um de nós, para que possamos cumprir com o nosso papel de batizados e batizadas, com a nossa missão de sermos presença de Deus, hoje, aqui, agora, para tantas pessoas necessitadas. Que o Senhor nos ajude, que esta Eucaristia nos alimente e nos fortaleça nesta nossa missão de sermos verdadeiros santuários, os quais Deus habita. Deus habita dentro de nós. Deus habita em mim, Deus habita em você. Possamos então sermos presença deste Deus, ao sairmos por a porta deste santuário, levando essa presença deste Deus para a vida de tantas pessoas necessitadas. Muitas vezes não vamos falar nada, somente olhar para as pessoas, e naquele nosso olhar as pessoas vão se encontrarem com o Senhor. As pessoas precisam serem vistas, serem escutadas. Sejamos nós, estes homens, estas mulheres, estes templos de Deus, os quais as pessoas possam serem vistas e escutadas pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude nesta caminhada, e que Maria, o primeiro santuário que Deus habitou entre os homens, que ela interceda hoje e sempre por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, estará sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na comunhão dos santos, irmãos e irmãs, confiantes em Deus nosso Pai, apresentemo-lhes nossas preces de filhos e filhas, dizendo: santificai, abençoai, Senhor, a vossa igreja. Santificai e abençoai, Senhor, a igreja, para que a igreja, impulsionada pelos frutos deste ano jubilar, seja incessante fonte de vida e esperança para o povo. Rezemos: santificai e abençoai, Senhor, da tentação de transformar a casa de Deus em local de comércio, e busquem promover nela a edificação de relações fundadas no amor e na justiça. Rezemos: santificai e abençoai, Senhor, a vossa igreja, para que os cristãos sejam sinais vivos do amor de Deus pelas pessoas, especialmente pelos mais fragilizados, e edifiquem uma conduta de vida alicerçada nos valores do Evangelho. Rezemos:
Santificai e abençoai, Senhor, a vossa Igreja, para que permitamos ao Senhor purificar o nosso coração com sua misericórdia e nos tornar sinais de esperança para o mundo. Como testemunhas do Cristo vivo, rezemos: santificai e abençoai, Senhor, a vossa Igreja, para que, abençoadas pelo Senhor, nossas comunidades, sustentadas pelo dízimo, possam evangelizar com ardor, acolher com amor e servir com alegria e dignidade. Rezemos: santificai e abençoai a vossa Igreja. Nossa Igreja. Convido a todos para que na terceira coluna do folheto possamos, em união da Assembleia, rezarmos a oração do dizimista. Deus, Pai de amor, que tudo nos faz com generosidade, nós agradecemos pela vida, pelos sonhos e realizações que nosso amor nos faz experimentar. Agradecemos que estás presentes em nossos projetos, quando vislumbramos que a vida é um dom a ser partilhado. Devolvemos como dízimo aquilo que nos destes, o fruto do nosso trabalho e da vossa bondade. Queremos exercitar nosso coração para a solidariedade que cura o egoísmo, para a partilha que equilibra a vida no mundo, para a generosidade que gera bênçãos e fecundidade. Amém. Acolhei estas preces, ó Pai, que vos dirigimos com fé, por vosso Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém.